Olá, gente querida, gente amiga, gente que é da gente que tem essa energia que a gente troca com muito amor, com muita dedicação, com muita beleza, porque toda mulher tem a sua beleza. E também muita saúde, né? E hoje o nosso programa vai falar também sobre saúde. E você tem que ficar bem atenta. Mas agora eu gostaria de dizer uma coisa. Eu estou fazendo no meu Instagram, Elô Pinheiro 1. Assim você escreve lá. Não diga alô, diga alô, Elô. E você vai concorrer, olha só que lindo, esse colar da Laviche com esses brincos. Cada semana eu mostro uma peça que é da nossa querida Laviche. Então fiquem espertos, hein? É só colocar ali, não diga alô, Elô, no meu Instagram, Elô Pinheiro 1. Ah, que bom receber vocês novamente aqui no nosso Alô Elô. Fico muito feliz. E hoje nós vamos falar de saúde, como eu disse. Por quê? O que é saúde? É o estado de boa disposição física e psíquica, não é mesmo? Pois é. Seguir conselhos e prescrições médicas é se cuidar de forma correta. Se você se ama, precisa ter cuidados médicos sempre com orientações satisfatórias, não é? Então, pensando assim, hoje eu convidei um obstetra e também ginecologista, meu compadre, meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o querido doutor Celso Borrelli. Tudo bom, querido? Oi, Elô. Mãozinha com mãozinha. Como vai? Agora sim, né? Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer que hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde. Mas antes, o que é a diferença entre obstetra e ginecologista? Na realidade, a especialidade ela é única, né? Hoje, os especialistas acabam se dividindo, mas a formação do obstetra é também de um ginecologista. O ginecologista cuida mais da saúde da mulher como um todo. O obstetra, ele cuida mais da saúde da gestante. Certo. Até do parto. Do pré-natal até o parto. Certo. Mas hoje todo ginecologista tem um pouquinho de obstetra e vice-versa, né? E você anda fazendo umas pesquisas muito interessantes. Eu gostaria que você falasse só um pouquinho a respeito disso. Sim, a gente tem feito uns trabalhos, são bem recentes e a gente vai falar, acho que durante a nossa discussão, mas é o uso de energias, né, como laser, como a radiofrequência, e a gente está trabalhando diretamente com radiofrequência, utilizando esta energia para tratar períodos da síndrome do climatério. Certo, que é o nosso assunto o de nosso hoje. assunto. Então vamos segurar um pouquinho Tá aí. bom. Mas isso é na universidade? A gente está fazendo medicina? Esses trabalhos, se iniciaram na Faculdade de Medicina. Eles se iniciaram em 2014 lá no Hospital Heliópolis, que é um hospital público, onde a gente chefiava um serviço de residência médica, mas hoje, especificamente, eu estou junto ao Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nós estamos com 2 trabalhos prontos para ser publicados. Tá. Então nós falamos sobre climatério. O que é climatério? É a menopausa? O que vem a ser isso? Bom, então vamos perguntar por que e quando ocorre a menopausa? Então, até se puder até projetar o vamos primeiro, projetar. Eu acho que fica fácil. Sim. A menopausa ali, a gente está mostrando, tem um ovário com os folículos, né? Certo. E aqueles folículos é que vão gerar os óvulos, que vão gerar os bebês. Enquanto eles são produzidos, a mulher está produzindo hormônios, estrogênio e progesterona. Certo. Quando acontece a menopausa, o que é a menopausa? A gente vai ver depois, que é a última menstruação, isso. Ocorre uma falência ovariana. Aquela falência ovariana vai levar a sintomas a curto prazo, que vai de 0 a 2 anos, mais ou menos, a médio prazo, até 4 anos, e a longo prazo, que é mais de 5 anos. Então, a menopausa é uma data. Peraí, curto prazo, então são 2 anos. Mais ou menos 2 anos a partir de quando? Da menopausa. A menopausa é a última menstruação que a mulher apresenta. Seu último folículo gerou uma última menstruação e aquilo é uma data. Só que os sintomas do climatério, que é uma síndrome, né, eles podem começarem um pouquinho antes da menopausa, e ali está mostrando os fogachos, as alterações emocionais,
as instabilidades emocionais, irritabilidade, isso daí acontece nesse curto prazo. Mas tem pessoas que não têm, né? Eu, por exemplo, não senti essa folgaça. Você não sentiu porque a gente usou isso daí, você deve ter usado o que a gente chama de janela de oportunidades. O que é a janela de oportunidades? A partir da menopausa, se investigar dosagens hormonais e sintomas precoces e se começa a fazer, por exemplo, uma reposição hormonal. Então, você... Foi por isso que você fez isso em mim, então eu não tive todas Você não teve toda essa sintomatologia. Certo. Você foi beneficiada pela janela de oportunidades que a gente tratou você muito precocemente. Viu que janela boa? Voltamos ainda com esse vídeo para continuar, por favor. Agora Anterior. O vídeo anterior. Então, aí a gente vai ver que numa segunda fase, a médio prazo, a depender do quê? Desta mulher ter ou não ter feito a reposição hormonal, a gente vai ter um sintoma mais específico, localizado na área urogenital. Então, são sintomas sexuais, por exemplo, como dificuldade, desconforto para ter relação. Porque fica seca. Porque fica seca. Por que fica seco? Falta de lubrificação. Certo. Falta de lubrificação porque falta de hormônio. Então, aí a gente vai entender depois o tratamento que a gente falou. E aí, você vai ter sintomas urinários também, como perda involuntária de urina. Isso é muito comum após a menopausa. Um período, a mulher começa a perder involuntariamente. Quando vai fazer ginástica, quando vai fazer algum tipo de exercício. Até quando tosse, até quando espirra. Isso. Durante esse período de pequeno esforço, há uma perda urinária. E isso tem a ver com a falta do hormônio, que deixando de existir esse hormônio, estruturas que envolvem a uretra e a bexiga, elas meio que desabam. Se desgastam, né? E aí ficam frouxas e aí você tem esses sintomas desagradáveis que constituem uma síndrome dentro do climatério. Chama-se síndrome urogenital. Então, muita gente deve estar se perguntando agora, será que existe cirurgia para isso? Ou será que existe um método mais atual? Espera um pouquinho que a gente já vai falar. Então, vamos voltando. Voltamos a esse mesmo vídeo. E o final, quer dizer, se você teve ou não teve o tratamento durante esse período, num prazo de mais ou menos 5 anos, você vai ter os sintomas tardios. Aí você tem alterações do metabolismo ósseo por falta de hormônio. Tudo é falta de hormônio, que vai poder levar a uma osteopenia e, às vezes, a uma osteoporose. Também alterações do cognitivo. Então, a pessoa fica mais esquecida e começa a ter falhas de memória e até de condutas. Então, esse é o período de envelhecimento da mulher, principalmente da mulher que não cuidou daquilo que você começou a falar, da sua saúde. É muito importante que dentro do espectro de saúde se tenha essa ideia, na cronologia da mulher, tenha essa ideia da síndrome do climatério a partir da menopausa. Certo, mas e o homem também nessa parte cognitiva? O homem, claro, não é essa parte, mas a cognitiva. Ele perde pelo fato da testosterona. Exatamente. Também? Quer dizer, na realidade, a falência do testículo ela é um pouco mais prolongada, mas a diminuição da testosterona vai levar em alterações do ponto de vista urogenital também, principalmente vai interferir isso na vascularização do pênis e da sua ereção, etc. E também vai levar a desgastes do cognitivo e também do osso. Então, o hormônio do homem diferente é a testosterona, mas tem também essa repercussão ao longo do envelhecimento. Então, agora nós vamos ao tratamento, que isso está interessando, acho que a todo mundo, né? E esse tratamento tem 3 fases, é isso? A depender da fase que você chegar no seu médico, né? Certo. Então, por exemplo, ali a gente pode mostrar numa fase inicial, onde eu tenho que é aquela janela de oportunidades, junto do período pré e pós-menopausa. Eu tenho aquelas irregularidades menstruais, eu tenho aquelas alterações emocionais. Então, eu posso fazer uma reposição de hormônio para que o ciclo menstrual fique regular, para que ela se sinta mais confortável e depois já se preparando para a segunda fase do tratamento, que é quando instalou-se a menopausa, ou seja, ela não vai ter mais ciclos menstruais naturais. Então, aí vem a segunda fase, onde a gente
aproveitando de novo a chamada janela de oportunidades, a gente pega essa fase bem inicial da falência ovariana e começa a fazer a reposição de hormônios. E aí tem muitas diferenças a depender da mulher. O importante é a reposição dos esteroides sexuais, principalmente do estrogênio, né? Mas se essa mulher, por exemplo, ela tem útero, que é a maioria das mulheres tem útero, eu preciso, dando o estrogênio, eu preciso dar uma proteção para a camada mais interna do útero, que é o endométrio, porque senão eu vou estimular de forma anômala, dando só estrogênio, e eu posso desencadear uma atipia e até um câncer de endométrio. Então, baseado nessa premissa, a gente repõe o estrogênio e faz o balanceamento desse estrogênio com progesterona. A gente faz uma reposição de estrogênio e de progesterona. Por exemplo, se essa mulher, por algum motivo, ela teve que fazer a cirurgia e tirou o útero. Ela não tem... Esterectomia, como é? Esterectomia. Se ela fez uma esterectomia na sua vida reprodutiva, por exemplo, quando ela chegar na menopausa, ela não vai ter essa camada do endométrio, ela não vai correr o risco dessa possível alteração endometrial. Então, a reposição é feita exclusivamente com estrogênios e você elimina a progesterona da reposição hormonal. E tanto para uma mulher como para que tem útero ou aquela que não tem útero, ela pode necessitar ao longo da investigação que está se fazendo nessa mulher que está na síndrome do climatério, você pode repor também a testosterona, porque a mulher também tem testosterona produzida tanto pela sua suprarrenal como pelo seu ovário. Então, na falência ovariana, vai faltar testosterona. Isso vai interferir na libido, vai interferir na energia, a mulher vai ficar mais cansada, mais desgastada. Não vai ficar mais macho, não? Não vai ficar mais macho. Por quê? Porque você nunca vai fazer uma reposição de testosterona, que são pequenas doses, isso é importante, são pequenas doses, isso é muito importante, mas sempre ela vai estar protegida pela reposição do estrogênio. Então, isso é muito importante. Nunca fazer por conta uma reposição hormonal. Você tem doses de cada hormônio e em cada situação. Você nunca tem uma receita específica para uma mulher. Quer dizer, cada organismo tem a sua avaliação e vai receber a sua dosagem correta. Antigamente eu achava que a menstruação ela descia porque era a placenta que não foi, onde não foi fertilizado, né, o feto. Então, saía a menstruação como se fosse a placenta que tivesse ido embora. Não. Por que eu tinha essa ideia? Algum mito, provavelmente. Na realidade, a menstruação é que a cada ciclo, a partir de Não tem nada a ver com a placenta. Nada. A cada ciclo, a partir da sua menarca, que é a primeira menstruação, a mulher apresenta aquele estímulo daqueles folículos que nós mostramos, que vai produzir estrógeno, que vai preparar este endométrio para receber um ovo caso ele tenha sido fecundado. E, numa segunda fase do ciclo, a progesterona faz com que esse endométrio fique receptivo a esse ovo. Se por acaso esta menina, esta mulher, ela não engravidou, a hipófise recebe esse aviso de que ela não engravidou e os estrogênios caem abruptamente. Quando eles caem, aquele endométrio, aquela camada que foi preparada para receber o ovinho fecundado. Eu falo feto, mas é o ovo. É o ovo fecundado. Como não houve fecundação, aquele endométrio descama e começa um ciclo de novo. É um mecanismo extremamente perfeito. Extremamente, realmente. Agora, sobre a incontinência urinária. Eu estou sabendo que nós temos aí vários tratamentos mais atuais. Eu gostaria de saber, radiofrequência ou laser? Qual dos dois que é o mais indicado? Então, na realidade, o princípio, eles são semelhantes. Você pode até soltar o vídeo, a gente mostra aí um pouquinho da radiofrequência, então, né? Vamos lá. Mas, assim, a ideia é que quando se estabelece a queda dos estrogênios nesse ambiente aí, ali a gente vê a bexiga, a gente vê a vagina, esse calor, aí a radiofrequência que está depositando essa energia eletromagnética que vai distribuir um calor
nessa área do tecido. Esse calor vai induzir proteínas de choque térmico a produzir colágeno, que é o que a gente está vendo aí, através dessas células que são os fibroblastos, vai produzir uma nova formação de vasos, uma neoangiogênese, e vai formar um epitélio vaginal mais espesso, mais elástico e mais lubrificado. Então, a energia que vai ser entregue lá, ela pode ser através, a energia eletromagnética, ela pode chegar através de uma de uma radiofrequência, através de um aparelho que emite a radiofrequência, ou, por exemplo, através de um aparelho que emite uma luz amplificada, que nada mais é do que o laser. Então, a forma de você chegar nesta região da uretra e da bexiga é como você vai levar essa energia calorífica, seja através de uma onda eletromagnética produzida pelo laser ou através de uma onda eletromagnética produzida pela radiofrequência. Então, eles se equivalem. Quantas vezes a pessoa precisa fazer? Então, tanto um como outro procedimento, isso são estudos, e são esses estudos que nós estamos finalizando com a radiofrequência, essas pesquisas lá no Hospital das Clínicas, onde nós selecionamos mulheres com síndrome urogenital, que vinham do ambulatório de climatério e iam para o ambulatório de uroginecologia, e mulheres jovens que tinham sido submetidas a uma radioterapia por qualquer tipo de câncer na região pélvica. Então, elas tiveram uma falência ovariana em consequência dessa radioterapia, e elas tinham toda a síndrome urogenital instalada por conta da falta de hormônio. Então, nós selecionamos essas mulheres e fizemos esse estudo, onde nós aplicamos 3 sessões de radiofrequência, nesse caso, então, é a radiofrequência, com intervalos médios entre 30 e 40 dias, entre um ciclo da radiofrequência. São 3 de radiofrequência, assim, 3 seguidos? 3, não, é um a cada 30 ou 40 dias, totalizando 3 ciclos. 3 ciclos. Por quê? Porque cada estímulo desse, a gente tem, como ali o vídeo mostrou, a gente tem o estímulo da produção do colágeno, de lubrificantes, de neovascularização, para revitalizar toda essa área urogenital. Não é só que atinge a vagina, também a parte urológica também atinge. Daí que se corrige, quando você dá o estímulo, o colágeno tenta fazer uma firmeza nessa região entre a uretra e a bexiga, suspendendo este colo vesical, que é a transição da uretra para a bexiga, e impedindo que a incontinência urinária se estabeleça. Isso pode acontecer com qualquer idade, qualquer pessoa, qualquer criança até pode ter uma incontinência urinária? Sim, mas são causas diferentes. Você tem causas neurogênicas, não tem nada a ver com hormônio. Certo. Isso pode acontecer no homem, na mulher, na criança. Uma incontinência. São causas neurogênicas. Você tem a incontinência urinária de esforço causada, às vezes, pelo trauma de parto. Então, a passagem do feto no trajeto de parto, ele faz com que tecidos de sustentação, né, do útero e da uretra e da bexiga, eles esgarcem, e isso daí, às vezes, só se corrige, não adianta fazer radiofrequência, não adianta fazer nada, só se corrige com cirurgia. E a gente tem esta incontinência urinária, que é muito frequente e que, por vezes, mal indicada, se fazia cirurgia para corrigir isso. Hoje, você usando dessa tecnologia que a gente chama minimamente invasiva, né? É uma técnica minimamente invasiva, sem cirurgia, aplicando esse tipo de energia, você pode produzir uma reformulação, uma remodelação do colágeno. E esse colágeno dá essa sustentação, diminuindo o sintoma e abolindo o sintoma da incontinência urinária leve. Por uma incontinência urinária leve estabelecida depois do período da menopausa, esta é a melhor indicação. Eu lembro da minha mãe, ela teve problema na bexiga, e a gente dizia: o que é, mamãe? Ela falou: minha bexiga caiu. Isso. Eu estou com bexiga caída. E ela operou, isso quantos mil anos atrás, né?
Então, não teria necessidade de hoje. Não, tem, porque assim, hoje a gente fez subdivisões dessa bexiga caída, né? Entendi. Você pode ter uma bexiga caída, como eu falei, por um esgarçamento daqueles tecidos, pode ser. porque foi um trauma de parto que passou e que aí sim você alterou o ângulo entre a uretra e a bexiga de tal sorte que você só vai corrigir isso fazendo cirurgia, seja cirurgias com o próprio tecido, com a própria aponeurose, que chama dessa região, ou incluindo telas. Hoje existem telas biológicas que você aplica na mulher para suspender a bexiga. Isso é um grau de incontinência urinária de esforço. Agora, a gente tem esta incontinência que a gente estava comentando, da síndrome urogenital, que ela está vinculada à falência ovariana. É muito nítido, a mulher às vezes não teve parto, ou ela teve parto cesárea, que nem houve aquele esforço na região, mas quando chega na menopausa, ela começa a perder urina a pequenos esforços. E aí, então, a gente hoje elimina a possibilidade, ou pelo menos antes de propor a cirurgia, você propõe o uso desse tipo de tratamento minimamente invasivo através das energias. Que não tem contraindicação. Não tem contraindicação, absolutamente não tem. O estímulo, ele é um estímulo superficial naquela região do epitélio vaginal e da parte urogenital, também ele atinge o urotélio, né? Fazendo com que esses tecidos se revitalizem, se reformulem esse colágeno e exatamente, e você tem uma reformulação daquela área anatômica para que não tenha mais a perda urinária a pequenos esforços. Que é muito triste, né? É muito desagradável e é uma queixa muito frequente, porque a mulher moderna hoje, não importa a idade, ela está na academia e ela está na menopausa e você nem sabe que ela está na menopausa, mas ela se incomoda porque ela está fazendo um exercício e tem uma perda involuntária de urinária. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, é um ganho para a mulher, a modernidade está vindo em benefício da saúde que você falou. É verdade, da saúde. Atualizar, né? Está atualizado, então vamos seguir, né? Todas essas orientações do Dr. Celso Borrelli. Agora está tocando aqui o meu telefone, por quê? Porque o nosso jornalista, o Rafael Moreno, vai falar. Quer ver só? Alô? Alô, Elô, como vai você, querida? Oi, Rafaelzinho, tudo bem com você? Tudo bem, e já que nós estamos nesse assunto, Elô, eu vou trazer para você que o preconceito, Elô, é antigo na humanidade mais do que a gente pode imaginar. Porque em 1832 tem início o ensino oficial da obstetrícia só para mulheres, em duas primeiras faculdades médicas. Nossa, não sabia. A Madame du Rocher, em 1871, foi a primeira mulher a ser recebida como membro titular na Academia Imperial de Medicina. E a Madame du Rocher vestia-se como homem, porque dizia, exerço uma profissão masculina. Na época, Elô, ser médico era só para homens. Apenas uma particularidade, Elô, da história da medicina. Veja só que absurdo, há quanto tempo o preconceito também na medicina. Que coisa, hein, Rafael? Nossa, nunca pensei. Agora, ela ter que se vestir de homem, Exatamente, ela se sentia mais à vontade. Mais à vontade. Mas é isso, né? A vida vai modificando, as coisas vão se mudando, Graças né? a Deus. Então, querido, obrigada. Você quer mandar um abraço aqui para o Dr. Celso Borrelli, que está aqui com a gente? Um grande abraço a essa competência do Dr. Borrelli e que ele continue por muito tempo ainda nos abrilhantando com toda a sua capacidade. Muito obrigada também, querido. Um grande beijo. Ele Outro tá grande. Tchau, Elô. Tudo tchau, de bom. Querido. Tchau, tchau. Tchau. É isso, tá vendo só? Sabia dessa? Que a mulher teve... Madame Rocher. Madame Rocher. Eu não lembro, quer dizer, isso daí eu precisaria até rever. Eu não sei se ela se vestia de homem por considerar uma profissão de homem, ou porque ela era tão segregada que ela já encarnava... ela fazia assim até para não ser discriminada. É a mesma coisa. Ela já se encarnava na situação. As histórias da obstetrícia são lindíssimas. Eu gostei muito. Rafael trouxe um bom motivo para a gente poder, aqui uma hora dessa, fazer um debate. Bom,
Eu agora tenho aqui um quadrinho que chama Vi, Gostei e Você. É um vídeo, vamos ver? Vamos. Doutor, não me esconda nada. Quero saber, tintim por tintim, o que aconteceu comigo. Claro, deputado, contarei tudo, sim. Porque os médicos têm a mania de esconder do paciente a verdade. Tem certeza que são os médicos, deputado? Anda, homem, desembucha. O senhor teve um princípio de infarto. Você viu, doutor? Quase morri pelo povo. E tem muita gente que não dá valor. Devido às pressões da Câmara, quase que meu coraçãozinho para. Na verdade, o senhor teve muita sorte. O único problema é que... É o quê, doutor? Não me esconda nada. Calma, o senhor não pode se exaltar, deputado. Diga, homem. Nós teremos que safená-lo. O senhor está me xingando? Não, deputado, é safena. Precisamos fazer uma ponte. Uma ponte? Pois é. Agora tá falando minha língua. Não vamos fazer uma ponte, não. Vamos fazer logo 3 superfaturadas. Uma pra mim, uma pro meu filho e a terceira o senhor divide com a sua equipe. Provavelmente é uma alusão ao deputado Paulo Maluf. Paulo Ele lembra, Maluf, deve lembra ser, muito, né? lembra uma ponte. É isso mesmo. Mas agora a nossa ponte aqui é de agradecer muito a você por ter estado aqui dando tantas orientações, tantas informações importantes para a saúde da mulher. Então, juntamos as mãozinhas. Obrigada, Celso. Tudo Eu é que de agradeço, muito obrigado a oportunidade de estar com você mais uma vez. Eu estou sempre muito feliz quando a gente está junto, sempre boas notícias. E obrigado aí pela oportunidade da gente falar um pouquinho da saúde da mulher e da radiofrequência e do bem-estar da mulher no período do climatério. Eu vou estender esse convite para o seu filho, que é o Juliano. Que bom. Que vai vir aqui também para falar um pouco, porque filho de peixe, peixinho é, né? E ele seguiu a medicina. Sim. Eu tenho o maior orgulho disso, de ver assim, o filho seguir os passos do pai, a filha seguir os passos da mãe. Eu acho uma coisa tão bonita. Então, eu vou ficar ele atento tá no convidado. programa dele também. Muito tá bom? bacana. Obrigada. Vou avisando. Obrigado. Gente, vamos encerrando aqui o nosso Alô Elô, prometendo no sábado que vem, às 22 horas, pela Com Brasil, estar novamente com vocês, com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Beijo no seu coração. Até lá. Tchau.